Olá, irmãos. Vamos fazer mais um estudo da Bíblia Sagrada no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 18, versículos de 13 a 27. Êxodo, capítulo 18, versículo de 13 a 27, que vai falar da atuação, do trabalho que Moisés teve, de liderar o povo de Deus, um povo de Deus rebelde, um povo que reclamava de tudo, reclamava da fome, da sede, e reclamava com Moisés, porque Moisés havia tirado o povo do Egito, para passar fome e sede ali no deserto. Então, tudo isso Moisés teve que ouvir, Mas não era bem com Moisés, A reclamação, na verdade, viria contra Deus, Porque Deus é que comandou Moisés, Deus é que dirigiu Moisés, Deus é que fez, que permitiu com que o povo saísse do Egito, daquela escravidão, e para cumprir a promessa de Deus, que era chegar na terra prometida. Então, o povo blasfemava contra Deus, reclamava contra Deus, Mas Deus guiava ali, Moisés, direcionava Moisés, providenciando, fazendo com que Moisés conduzisse o povo, Deus deu todo o suporte, dando água, proporcionando alimento durante essa travessia no deserto que levou 40 anos, de sofrimento ali. E Moisés, então, no início, passou por dificuldades, porque ele não tinha noção de como coordenar aquela multidão. Moisés queria resolver todos os problemas que o povo trazia, as causas menores, problemas às vezes de vizinho contra vizinho, brigas às vezes entre as crianças, eram trazidas para Moisés resolver. E aquilo ali estava desgastando Moisés, Então, o sogro dele, chamado Jetro, percebendo ali que Moisés não ia aguentar muito tempo, aquela multidão, todo dia, desde manhã até a tardinha, ali perante Moisés, trazendo os problemas para que Moisés resolvesse, Para que Moisés intercedesse a Deus para dar a solução. Claro que ele não ia aguentar, Não ia aguentar, então o sogro dele, então, deu uma orientação valiosa que serve até hoje para os nossos dias, Para as igrejas. O pastor também não pode resolver os problemas todos sozinho, por isso que é necessário ele ter auxiliares, ter pessoas que são os diáconos e as diaconisas e outras pessoas que irão ajudar ao pastor na igreja, Então vamos ver como é que se deu isso, O início disso tudo, que é a obra de Deus. Vamos ver como foi no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, nós já sabemos, que os pastores, os padres, têm ali pessoas para auxiliá-los, que são os diáconos e diaconisas. E algumas igrejas têm os presbíteros também, Então, vamos fazer a leitura que está no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo de 13 a 27, que diz assim: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol, ou seja, mais ou menos às 18 horas. Versículo 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés, o nome do sogro de Moisés chamava-se Jetro. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? Ou seja, assentar só é ficar como um juiz para julgar todas as causas,
por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol, dia todo ali, né? O pessoal ali perante Moisés para trazer problemas, né? Só problemas para ele. Versículo 15. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus quando tem alguma questão. Vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então o povo trazia os problemas mínimos, né? Questões que eram trazidas para Moisés. E aí Moisés usava ali, fundamentado nos estatutos de Deus, nas leis, né? Que depois, mais tarde, foram estabelecidas, né? Como os mandamentos, né? Os 10 mandamentos e as outras leis também morais e da sociedade. Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, ou seja, você não vai aguentar, você vai entrar em estafa, não é essa a linguagem, mas hoje pode acontecer, né? Um desgaste emocional vai trazer nervosismo, né? Esgotamento físico e mental, né? A pessoa querer resolver as coisas sozinha vai dar esse desgaste emocional, né? Então, versículo 18, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. É muito desgastante, né? Muito trabalhoso, é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus será contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, Moisés, você ensina esse povo, ensina os mandamentos, o que deve fazer, o que não deve, o que é correto fazer, ensina a eles, e aí eles vão refletir, né? E eles mesmos vão caminhar, procurar caminhar sozinho, né? Diante das leis. As leis servem para isso, para dizer o que é certo e o que é errado. Versículo 21. Olha só que conselho interessante que o sogro de Moisés deu para ele. Procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ou seja, que não gostam de mesquinharia, né? Põe-nos sobre eles, por chefes de 1000, então, para escolher pessoas, para liderar um grupo de 1000 pessoas. Depois, homens para chefes de 100, liderar 100 pessoas, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Ou seja, as causas pequenas, né? As brigas lá entre vizinhos, o mal entendido entre os parentes, né? Essas coisas menores, às vezes brigas por causa de animais, um animal que invadiu o terreno do outro, e essas confusões seriam resolvidos lá por esses líderes escolhidos por Deus. Nós vamos ver que esses líderes não podem ser qualquer pessoa, né? Para fazer a obra de Deus, não pode se escolher qualquer pessoa. Vamos ver quais são os critérios para se escolher as pessoas. Versículo 23. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar.
Moisés atendeu as palavras do seu sogro, viu? Moisés é obediente, ficou ouvindo ali o que o sogro estava falando, né? O sogro tinha dado conselho, olha, escolhe pessoas capazes, né? Que são essas pessoas capazes? Quais são os critérios que o sogro deu? Eram pessoas tementes a Deus. Quem são as pessoas tementes a Deus? São as pessoas que veem Deus ali, não com medo, mas tem o temor de Deus. Então, o princípio da sabedoria, né, é o temor a Deus. Então, quem são essas pessoas? As pessoas verdadeiramente convertidas. Então, esse é o primeiro critério para se escolher as pessoas para auxiliarem nas igrejas. Hoje, são os diáconos, são os presbíteros, que são escolhidos pela igreja, né? Pessoas tementes a Deus, ou seja, verdadeiramente crentes, tá? Aqueles que não são crentes, às vezes são escolhidos porque o homem é falho, né? Às vezes nós escolhemos uma pessoa e que não é aquilo que se esperava, né? Então, mas nós somos falhos, às vezes escolhemos pessoas boas, às vezes escolhemos pessoas que não são boas, né? Então, mas o critério é esse, é escolher pessoas crentes. O primeiro critério é ser verdadeiramente crente, nascido de novo, né? Tementes a Deus, né? Que homens de verdade, que sejam vistos pela comunidade, pela vizinhança, pela sua família, como homens honrados, homens e mulheres, né? E que não sejam mesquinhos, né? Que não sejam avarentos, né? Apegados ao dinheiro, né? Tem que ser pessoas que sejam abertas a fazer o bem às outras pessoas. Então, esse critério aí que Moisés recebeu o conselho do seu sogro. E assim ele fez, né? E assim Moisés fez. Versículo 24. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel. Homens capazes, né? De todo Israel, né? Escolheu ali a dedo, né? Pessoas para essa função. E os constituiu por cabeças sobre o povo. Chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo tempo. As causas graves trouxeram a Moisés. Claro, as coisas difíceis de resolverem, né? Os problemas mais sérios eram trazidos, então, para que Moisés resolvesse, né? E toda causa simples, eles mesmos julgaram. Então, se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Então, veja só que Moisés obedeceu ali esse conselho, né? Moisés ficava o dia todo ali se cansando, se estressando, desde a manhã até o pôr do sol, né? O sogro dele, então, vendo esse desgaste emocional que Moisés ia entrar em estafa, né? E deu então esse conselho a Moisés. Moisés, por que você te assenta só, né? Sozinho para julgar o povo como se fosse um juiz? E todo o povo vem a você o dia todo. Aí Moisés disse a ele, o povo vem a mim para consultar a Deus, né? Às vezes os probleminhas pequenos vinham trazer a Moisés, né? E Moisés, então, dava os conselhos a eles, fundamentado, então, no que Moisés ouvia de Deus. Aí Moisés, então, ouviu ali aquela ponderação de Moisés e disse, olha, não é bom o que você faz, tá? Isto é pesado demais, é desgastante, você vai entrar em estafa, em cansaço, tá? Então, ouça o meu conselho. Aí o conselho que ele deu foi aquele de escolher pessoas do povo. Então, as pessoas que vão ajudar na igreja são as pessoas da própria igreja, tá? Representa o povo perante Deus e ensina-lhes o caminho que devem andar, tá? Então, escolha dentre o povo, o conselho de Jetro foi esse, escolher dentre o povo homens capazes
homens de verdade, tá? Que sejam chefes de 1.000 pessoas, chefes de 100, chefe de 50, chefe de 10, para julgarem o povo nas causas menores, e nas causas maiores são trazidos, então, para Moisés. Tá? E assim, na igreja hoje, né? Os diáconos, os presbíteros, as diaconisas, o critério para se escolher essas pessoas para ajudarem na igreja, o primeiro critério é ser crente verdadeiro, né? Pessoas que tementes a Deus, né? Pessoas que sejam verdadeiras, que sejam conhecidas tanto na comunidade, quanto na igreja, quanto na família, como pessoas verdadeiras, pessoas honradas, né? E pessoas capazes, né? Capazes para exercer, então, essa obra de Deus, tá? Então, nós temos nas nossas igrejas, na Igreja Congregacional do Morro do Chá, atualmente, diáconos, diaconisas, presbíteros, né? Homens capazes, mulheres capazes, verdadeiramente crentes, que atuam na igreja, né? Resolvendo os problemas ali, se dedicando à obra da igreja, né? Então, se um dia o pastor morrer, né, sair, a igreja continua. A igreja continua. Agora, se o pastor quer resolver tudo sozinho, né? Ele quer resolver os problemas menores, os maiores, manipula tudo. Quando ele morrer, a igreja vai ficar sem direção. Não vai ter continuidade. Então, por isso é que é importante que a igreja tenha ali uma direção, uma diretoria e um corpo de oficiais capazes para cada um na sua função, cada um no seu dom, exercer ali o corpo de Cristo, né, que é a igreja. Então, por isso é que eu agradeço a Deus o corpo de oficiais que tenho ali na minha igreja, né, pessoas escolhidas por mim para exercer o diaconato, exercer o presbitério, né, e que sejam pessoas honradas e protegidas por Deus para desempenharem esta obra difícil, né? Que é conduzir o povo de Deus. Moisés penou ali no deserto, né? Levando esse povo até ali na terra prometida, mas Moisés, infelizmente, não entrou na terra prometida, mas está nos aguardando também na glória. Então, hoje, o povo de Deus, que está também guardado por Deus, pessoas escolhidas também por Deus para levarem esta obra, que é a obra de levar as pessoas à salvação. Que Deus nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.